Tem gente que lembra da infância brincando de boneca, correndo no quintal, sendo mimada pelos pais. Eu lembro de contar moedas no balcão da cozinha, dividindo o que tinha para 13 bocas. Aos 14 anos, em agosto de 1966, quando meu pai sumiu de novo, entendi que minha infância tinha acabado fazia tempo. O sol ainda nem tinha nascido direito quando ouvi minha mãe, Dona Francisca, chorando baixinho na cozinha. Ela sempre chorava baixinho, como se tivesse medo de incomodar até Deus com as suas lágrimas. Levantei da esteira onde dormia com mais 3 das minhas irmãs menores e fui ver o que estava acontecendo. Meus pés descalços no chão frio de cimento já me diziam que algo estava diferente. "Mãe, que foi?" perguntei, passando a mão nos olhos ainda cheios de sono. Ela estava sentada num banquinho de madeira, com um pedaço de papel amassado na mão. Mesmo na penumbra, eu via que seus olhos estavam vermelhos. "Seu pai, ele deixou um bilhete", disse ela com a voz trêmula. "Disse que foi procurar trabalho numa fazenda lá perto de Governador Valadares. Que volta logo." Eu sabia que era mentira. Nós duas sabíamos. Mas minha mãe, coitada, sempre acreditava. Ou fingia acreditar. Não sei qual das duas coisas era pior. Peguei o papel da mão dela. A letra do meu pai era torta, meio infantil. "Francisca, apareceu um serviço bom numa fazenda. Volto em uns tempos. Cuida dos meninos." Nem se deu ao trabalho de escrever direito, nem de assinar, nem de deixar um tostão para a comida. Não era a primeira vez que ele sumia assim, sempre com a mesma desculpa de trabalho em fazenda distante. Sempre quando as coisas apertavam. Sempre quando a responsabilidade batia na porta. Na verdade, eu sabia onde ele estava. Todo mundo na cidade sabia. Provavelmente no bar do Zé Pequeno, bebendo pinga e jogando baralho com aqueles vagabundos que nem casa tinham para voltar. Ou então já tinha pego a estrada mesmo, fugindo que nem um ladrão foge da polícia. Só que o crime dele era outro. Era ter 12 filhos e não conseguir sustentar nem a metade deles. Minha mãe suspirou e guardou o papel no bolso do vestido desbotado. "Deus proverá, Vanilda. Seu pai é um homem bom. Só está passando por dificuldades." Dificuldades. Essa palavra sempre me irritava. Como se a vida de todo mundo não fosse difícil. Como se os outros pais da vizinhança não tivessem dificuldades também, mas mesmo assim ficavam em casa, trabalhavam, botavam comida na mesa. Olhei para o fogão a lenha. Estava frio, sem nenhum tiquinho de fogo. Abri a lata de mantimentos que ficava no canto da cozinha. Tinha um punhado de farinha, um pedaço de toucinho que já estava meio rançoso e nada mais. Com isso, minha mãe teria que alimentar 12 bocas. Foi nessa hora que ouvi o choro da Conceição, uma das minhas irmãs menores. Depois veio o choramingo do Antônio, ainda pequenino. Logo em seguida, a Maria das Dores apareceu na cozinha esfregando os olhos. "Mãe, estou com fome", disse ela, com aquela voz manhosa de criança. Minha mãe olhou para mim com desespero. Eu tinha 14 anos, mas naquele momento me senti como se tivesse 40. Senti o peso do mundo caindo nos meus ombros magros de menina. "Vou até a casa da Dona Carmen", eu disse. "Vou ver se ela tem algum serviço para mim hoje." Dona Carmen era uma das poucas pessoas ricas da nossa cidade. Morava numa casa grande, com azulejos na parede e até banheiro dentro de casa. Às vezes me chamava para lavar roupa, limpar quintal ou ajudar na cozinha quando tinha visita. Pagava pouco, mas era melhor que nada. "Não, filha", minha mãe tentou protestar. "Você ainda é criança, não pode ficar carregando o mundo nas costas." Mas eu já estava enfiando meu vestido mais limpo. "Criança? Que criança, mãe?" Criança era quem podia brincar, estudar, sonhar com o futuro. Eu não me lembrava de quando tinha sido criança pela última vez. Saí de casa quando o sol estava se levantando de verdade, pintando o céu de laranja por cima dos morros. Nossa casinha ficava no final da rua de terra, quase no mato. Tinha 3 cômodos apertados: a cozinha, o quarto dos meus pais e outro quarto onde dormíamos todos nós, filhos. Os meninos de um lado, as meninas do outro, todo mundo amontoado como pintinhos no galinheiro. Enquanto caminhava pela rua empoeirada,
fui pensando em como nossa vida tinha virado aquela bagunça. Meu pai, Sebastião, tinha sido diferente quando eu era pequena, ou pelo menos era o que eu conseguia lembrar. Trabalhava na roça, trazia algum dinheiro para casa, até brincava com a gente às vezes. Mas conforme os filhos foram chegando, um atrás do outro, quase todo ano tinha bebê novo. Ele foi ficando mais nervoso, mais ausente, mais covarde. Quando as coisas apertavam, ele sumia. Quando alguma criança adoecia e precisava ir ao médico, ele arrumava uma desculpa para não estar em casa. Quando chegava a conta para pagar ou o vizinho para cobrar dívida, ele simplesmente não estava lá. E minha mãe, coitada, era boa demais para este mundo, submissa demais, ingênua demais. Acreditava em todas as mentiras dele como se fossem verdades sagradas. Seu pai está trabalhando para nos dar uma vida melhor, ela dizia. Ele volta logo, vocês vão ver. Mas eu via a verdade nua e crua. Via ele chegando em casa fedendo a pinga, com os olhos vermelhos e as mãos vazias. Via ele gritando com todo mundo quando alguém pedia explicação. Via ele sumindo de novo na manhã seguinte, deixando só promessas vazias e a barriga das crianças roncando de fome. Cheguei na casa da dona Carmen e bati na porta da cozinha, que era onde as pessoas como eu entravam. Ela abriu, já arrumada para o dia, com o cabelo penteado e tudo. Oi, Vanilda. Que você quer tão cedo assim? Dona Carmen, a senhora não tem algum serviço para mim hoje? Preciso muito ganhar alguma coisa. Ela me olhou com pena. Todo mundo da cidade sabia da nossa situação. Sabia que meu pai sumia que nem fumaça quando a coisa apertava. Tem sim, filha. Posso te dar serviço para 3 dias. Vou receber umas comadres aqui e preciso de ajuda na cozinha e na limpeza. Te pago 2 cruzeiros por dia. 2 cruzeiros por dia durante 3 dias. 6 cruzeiros no total. Não era muito, mas dava para comprar farinha, feijão, um pedaço de carne e algumas outras coisas básicas. Pelo menos as crianças não iam dormir de barriga vazia. Aceito, dona Carmen. Quando posso começar? Agora mesmo, se você quiser. Mas antes toma um café e come alguma coisa. Você está muito magra, menina. Sentei na mesa da cozinha dela e tomei um café com leite quentinho, com pão de açúcar que ela mesma fazia. Enquanto comia, fiquei pensando na injustiça da vida. Por que algumas pessoas nasciam em casas assim, com comida farta e pais responsáveis, e outras tinham que lutar todo dia só para sobreviver? Essas memórias às vezes me doem até hoje, mas acho que merecem ser contadas. Se você concorda, se inscreve no canal, está bom? A gente precisa guardar essas histórias antes que o tempo leve tudo embora. Trabalhei o dia inteiro na casa da dona Carmen. Lavei roupa, limpei casa, ajudei na cozinha. Quando voltei para casa no final da tarde, as crianças estavam todas esperando na porta. Tinham comido só farinha com água o dia todo. Cadê o papai? Perguntou o João, um dos meus irmãos mais novos. Ele foi trabalhar, eu respondi, repetindo a mentira que minha mãe sempre contava. Vai voltar logo. Mas enquanto eu falava, olhei para minha mãe e vi que ela estava grávida de novo. A barriga ainda pequenininha, quase não dava para perceber, mas eu que era mulher e já entendia dessas coisas, eu sabia. Seria o 13º filho. Sentei num banquinho no quintal e fiquei olhando as crianças brincando com pedrinhas e gravetos. Elas riam, corriam, inventavam brincadeiras mesmo sem ter brinquedo nenhum. Ainda conseguiam ser felizes, mesmo com toda aquela dificuldade. Foi nessa hora que tomei uma decisão. Uma decisão que ia mudar nossa vida para sempre. Eu não podia mudar meu pai. Não podia fazer ele virar um homem responsável. Não podia fazer minha mãe parar de ser ingênua e submissa. Mas eu podia ser diferente. Eu podia ser o que eles não conseguiam ser. Sabe, às vezes me pergunto se vocês que estão me ouvindo também tiveram que crescer antes da hora por causa da irresponsabilidade dos adultos. Me conta aí nos comentários, vocês acham que uma criança de 14 anos pode mesmo assumir responsabilidades de adulto? Ou será que eu estava pedindo demais de mim mesma? Levantei do banquinho com o coração cheio de determinação. Ia ser difícil, ia ser sofrido, ia custar lágrimas e noites mal dormidas e juventude perdida. Mas eu ia conseguir.
Ia cuidar dos meus irmãos, ia ajudar minha mãe, ia ser o pai que nunca tivemos e a filha forte que eles precisavam. Não sabia ainda que isso ia me custar minha infância, minha adolescência e quase toda a minha juventude. Mas também não sabia que ia me transformar na mulher forte que sou hoje, que ia me ensinar o valor da responsabilidade, da honestidade, do caráter. Aquela noite, quando botei as crianças para dormir na nossa esteira apertada, elas perguntaram de novo quando o pai ia voltar. E eu, pela primeira vez, não menti. Não sei, eu disse, passando a mão no cabelo de cada uma. Mas não faz diferença, nós vamos ficar bem do mesmo jeito. Era uma promessa que eu fazia mais para mim mesma do que para eles. Uma promessa que eu ia cumprir, mesmo que me custasse tudo. Uma promessa de que, acontecesse o que acontecesse, aquela família não ia se desfazer. Não ia passar fome. Não ia se perder. Eu ia ser o que meu pai nunca conseguiu ser. Alguém em quem a família podia confiar. Os dias seguintes passaram devagar, como sempre acontecia quando meu pai sumia. A casa ficava mais silenciosa, mais pesada. As crianças perguntavam menos por ele. Já estavam acostumadas com aquelas ausências que se esticavam que nem chiclete na boca de menino. Eu trabalhei os 3 dias na casa da dona Carmen, como combinado. Lavei roupa no tanque de pedra até os dedos ficarem enrugados que nem passa. Ajudei na cozinha fazendo doce de mamão para as visitas dela. E limpei a casa inteira, desde o chão encerado da sala até os azulejos do banheiro. Luxo que a gente nem sonhava em ter. No terceiro dia, quando ela me pagou os 6 cruzeiros, senti um misto de alívio e tristeza. Alívio porque ia poder comprar comida para a semana. Tristeza porque uma menina de 14 anos não deveria estar carregando aquele peso nas costas. Vanilda, disse Dona Carmen, me entregando o dinheiro contadinho, você é uma menina muito responsável. Mais responsável que muito adulto por aí. Ela olhou para mim com aqueles olhos cheios de pena. Se precisar de mais trabalho, pode aparecer aqui. Sempre tem alguma coisa para fazer. Agradeci e saí correndo para o armazém do seu Manuel antes que fechasse. Comprei 1 quilo de feijão, 2 de farinha, meio quilo de açúcar cristal, um pedaço de toucinho e até consegui pegar uns ovos. O dinheiro deu certinho, sobraram apenas alguns tostões. Quando cheguei em casa com as compras, as crianças se aglomeraram ao meu redor como se eu fosse a salvação da pátria. Era doloroso ver aqueles olhinhos brilhando só de ver comida de verdade. Hoje nós vamos jantar que nem gente rica, eu disse, tentando alegrar o ambiente. Feijão com toucinho, farinha e até ovo para quem se comportar. Minha mãe estava sentada na cadeira de palha, costurando um remendo numa calça do João. Desde que descobri que ela estava esperando o bebê de novo, eu reparava mais nos detalhes. Como ela suspirava toda hora, como suas mãos tremiam um pouquinho quando achava que ninguém estava vendo, como ela olhava para a porta toda vez que ouvia passos na rua. Mãe, eu disse me sentando no chão ao lado dela. A senhora precisa se cuidar melhor. Está comendo direito? Ela sorriu daquele jeito cansado que eu já conhecia bem. Estou sim, filha. Não se preocupe comigo, não. Mas eu sabia que era mentira. Via ela dando sua parte da comida para as crianças menores, fingindo que não estava com fome. Via ela beliscando só um pouquinho aqui, outro ali, sempre deixando o melhor pedaço para os outros. Naquela noite, depois que botei as crianças para dormir e a casa ficou quieta, sentei com minha mãe na cozinha. A luz da lamparina fazia nossas sombras dançarem na parede de tijolo. Mãe, a senhora sabe onde papai está de verdade? Ela parou de remexer no fogão e ficou quieta por um tempo longo. Sei sim, Vanilda. Seu pai, ele não foi procurar trabalho em fazenda nenhuma. Foi a primeira vez que ouvi minha mãe admitir a verdade. Senti um aperto no peito, uma mistura de raiva e pena. Então onde ele está? Deve estar pelos bares daqui da cidade, gastando o pouco dinheiro que tinha com pinga e jogo. Ela suspirou fundo. Ou então já pegou estrada para alguma cidade maior, fugindo das dívidas que deixou aqui. E por que a senhora nunca fez nada? Por que sempre acreditou nas mentiras dele? Minha mãe me olhou com aqueles olhos cansados, como se carregasse o mundo inteiro dentro deles. Porque eu tinha medo, filha. Medo de ficar sozinha com vocês todos.
Medo de não conseguir sustentar a família. Medo de admitir que casei com o homem errado. Ela limpou uma lágrima que teimava em escorrer. É mais fácil acreditar numa mentira bonita do que encarar uma verdade feia. Entendi minha mãe naquele momento. Entendi que ela não era só ingênua, era uma mulher assustada, criada para depender do marido, sem saber como ser forte sozinha. Mas agora a senhora não está sozinha, eu disse, pegando na mão dela. Tem a mim, e eu não vou deixar esta família passar necessidade. Na manhã seguinte, acordei com um barulho estranho na cozinha. Levantei da esteira e fui ver o que era. Para minha surpresa, encontrei meu pai mexendo nos armários, procurando alguma coisa. Ele estava sujo, com as roupas amarrotadas, cheirando a pinga azeda e suor velho. Quando me viu, tentou esboçar um sorriso que mais parecia uma careta. Oi, Vanilda. Papai voltou. Senti uma raiva subir do estômago para a garganta. Voltou de onde? Da fazenda que não existe? Ele me olhou surpreso. Não esperava que eu questionasse. Como é que é? Respeita seu pai, menina. Pai é quem cuida da família, eu respondi, plantada ali na porta da cozinha. Pai é quem trabalha, quem traz comida para casa, quem não abandona os filhos quando a coisa aperta. A cara dele mudou na hora. Vi a raiva crescendo nos olhos dele. Você está muito atrevida, Vanilda. Quem você pensa que é para me falar assim? Sou a filha que segura esta casa em pé enquanto o senhor anda sumido pelo mundo. Ele levantou a mão para me bater, mas nessa hora minha mãe apareceu na cozinha. Sebastião, para com isso. A menina só falou a verdade. Foi a primeira vez na vida que ouvi minha mãe confrontar meu pai. Ele ficou tão surpreso quanto eu. Francisca, você também está contra mim? Não estou contra ninguém, mas também não vou mais fingir que não vejo o que está acontecendo. A voz dela tremia, mas estava determinada. Há uma semana você sumiu, deixou bilhete falso dizendo que ia trabalhar. As crianças passaram fome. Vanilda, uma menina de 14 anos, teve que trabalhar para comprar comida. Meu pai olhou de mim para minha mãe, como se não reconhecesse nenhuma nem outra. Vocês duas viraram contra mim. Ninguém virou contra ninguém, eu disse. A gente só cansou de mentira. Ele bufou, pegou o chapéu velho que estava em cima da mesa e se dirigiu para a porta. Está bem. Se é assim que vocês me querem, então podem ficar sem mim mesmo. Papai! Eu gritei antes que ele saísse. Se o senhor for embora agora, não precisa mais voltar. A gente se vira sem o senhor. Ele parou na porta, me olhou por uns segundos que pareceram horas e saiu batendo o pé. Minha mãe e eu ficamos ali, paradas na cozinha, ouvindo o barulho dos passos dele se afastando na rua de terra. Fiz a coisa certa, mãe. Ela me abraçou apertado. Fez sim, filha. Alguém tinha que ter coragem de falar a verdade. Sabe, às vezes fico pensando se vocês que estão me ouvindo já passaram por algo parecido. Já tiveram que escolher entre aceitar uma situação ruim ou ter coragem de mudar? Me conta aí nos comentários. Vocês acham que é melhor uma mentira que acalma ou uma verdade que dói? Aquele foi o dia que nossa família mudou para sempre. Não porque meu pai foi embora. Ele já vinha indo embora aos poucos há muito tempo. Mas porque minha mãe finalmente teve coragem de parar de fingir que estava tudo bem. Nas semanas que se seguiram, organizamos nossa vida sem ele. Eu continuei trabalhando na casa da Dona Carmen e arranjei mais alguns serviços na redondeza. Minha mãe começou a fazer doces para vender na feira. Os irmãos mais velhos ajudavam como podiam. Não era fácil, mas pela primeira vez em muito tempo, nossa casa tinha paz. Não tinha mais aquela tensão de ficar esperando meu pai chegar bêbado e gritando com todo mundo. Não tinha mais as mentiras, as promessas vazias, as fugas constantes. As crianças menores pararam de perguntar pelo pai. Era como se elas sentissem que agora tínhamos algo mais sólido, mais confiável. Tínhamos uma família de verdade, mesmo que pequena, e com dificuldades. Uma noite, quando estávamos todos jantando o feijão com farinha que eu tinha conseguido com o meu trabalho, o João fez uma pergunta que me marcou para sempre. Vanilda, agora você é nosso pai? Todo mundo riu, mas eu senti um peso enorme no peito. Era uma responsabilidade grande demais para uma menina de 14 anos. Mas ao mesmo tempo, senti um orgulho estranho.
Orgulho de estar conseguindo cuidar da minha família, de estar sendo a pessoa forte que eles precisavam. Não, João, eu respondi. Eu sou sua irmã, mas sou uma irmã que nunca vai abandonar vocês. E foi assim que, aos 14 anos, assumi oficialmente o papel que já vinha desempenhando há tempos. Não era pai nem mãe. Era Vanilda, a irmã mais velha que ia fazer de tudo para manter aquela família unida e alimentada. Mesmo que isso custasse minha juventude, meus sonhos de menina, minha chance de ser só filha e não responsável por todo mundo. Mas sabem de uma coisa? Hoje, aos 72 anos, olhando para trás, não me arrependo de nada. Aquela decisão me fez a mulher forte que sou hoje. Me ensinou que a gente pode escolher ser diferente dos nossos pais. Pode escolher ser melhor. Os meses foram passando e nossa vida foi se organizando de um jeito que eu nunca pensei que fosse possível. Sem meu pai por perto, a casa tinha uma paz que a gente não conhecia há anos. As crianças pararam de se esconder quando ouviam passos pesados na porta. Minha mãe parou de ter aquele olhar assustado toda vez que alguém chegava. Consegui mais trabalhos na vizinhança. Além da dona Carmen, comecei a lavar roupa para outras famílias, a limpar quintal, a ajudar nas cozinhas quando tinha festa ou visita importante. Meus braços ficaram mais fortes, minhas mãos mais calejadas, mas meu coração estava mais tranquilo. Minha mãe, com a barriga já crescendo, começou a fazer os doces mais gostosos da região. Beijinho, brigadeiro, cocada, bolo de fubá. Toda quinta-feira, ela levava uma bacia cheia para vender na feira. O dinheiro não era muito, mas ajudava bastante. Foi numa dessas tardes de dezembro, quando o calor estava de rachar e eu estava estendendo roupa no varal, que a dona Socorro, nossa vizinha mais próxima, apareceu no quintal com uma cara estranha. Vanilda, preciso conversar com você. Dona Socorro era uma mulher de uns 50 e poucos anos, viúva, que morava sozinha na casa ao lado da nossa. Era meio carrancuda, mas tinha bom coração. Sempre ajudava quando alguém precisava, sem fazer alarde. Diga, Dona Socorro. Ela olhou para os lados, como se estivesse checando se alguém podia escutar. É sobre seu pai. Senti um aperto no estômago. Desde que ele tinha ido embora, não tínhamos notícia nenhuma. Nem boa, nem ruim. Era como se ele tivesse sumido do mundo. O que tem, meu pai? Ele apareceu aqui ontem à noite. Estava bêbado, falando bobagem, pedindo para eu contar para sua mãe que ele queria voltar. Meu sangue gelou. A senhora contou para minha mãe? Não contei, não. Mas, Vanilda, tem uma coisa que você precisa saber. Ela respirou fundo. Seu pai não estava sozinho. Como assim? Ele estava com uma mulher nova, de uns 20 e poucos anos. E ela... Dona Conceição hesitou. Ela estava grávida também. O mundo girou ao meu redor. Segurei no varal para não cair. Grávida. Grávida, sim. E pelo tamanho da barriga, deve estar quase na hora de ganhar nenê. Fiquei ali parada, tentando processar aquela informação. Meu pai, que tinha abandonado a esposa grávida e 12 filhos, estava com outra mulher que também ia ter filho dele. Vanilda, tem mais, continuou Dona Socorro. Conversei com a Dona Rosa, que mora lá perto da ponte. Ela disse que seu pai está morando numa casinha, nos fundos da propriedade dela há uns 2 meses. Disse que ele contou para todo mundo que era solteiro, que nunca teve família. Senti uma raiva tão grande que achei que ia explodir por dentro. Não era só abandono. Era negação. Ele estava fingindo que nós não existíamos. A mulher sabe que ele tem família? Pelo que a Dona Rosa me contou, ela não sabe de nada. Seu pai inventou uma história qualquer. Naquela noite, não consegui dormir. Ficava virando de um lado para o outro na esteira, pensando naquela revelação. Como um homem podia ser tão covarde? Como podia negar a própria família? De manhã, quando minha mãe estava fazendo o café, resolvi contar para ela. Não podia guardar aquilo só para mim. Mãe, a Dona Socorro me contou uma coisa ontem que a senhora precisa saber. Ela parou de mexer o café e me olhou. É sobre papai. Vi a expressão dela mudar na hora. Ele apareceu na casa da Dona Conceição bêbado, dizendo que quer voltar, mas não estava sozinho.
Estava com uma mulher grávida. O rosto da minha mãe ficou branco que nem papel. Ela sentou devagar na cadeira, como se as pernas não aguentassem mais o peso do corpo. Grávida? Sim, mãe. E tem mais. Ele está contando para todo mundo que é solteiro, que nunca teve família. Minha mãe ficou muito tempo calada, olhando para as próprias mãos. Quando finalmente falou, a voz saiu baixinha, quase um sussurro. Sempre soube que um dia isso ia acontecer. Como assim, mãe? Seu pai... Eu sempre desconfiei que ele tinha outras mulheres, Vanilda, desde o começo do nosso casamento. Mas eu não queria acreditar, fingia que não via, porque tinha medo de ficar sozinha com vocês todos. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. A senhora sabia? Desconfiava sim. Via ele chegar em casa com cheiro de perfume diferente, com marcas de batom na camisa. Uma vez encontrei até um bilhetinho no bolso dele. Ela suspirou profundo. Mas eu não queria enxergar a verdade. Fingia que eram só suspeitas, que podia estar imaginando coisas. E por que nunca contou isso para a gente? Porque vocês eram crianças. Porque achei que era melhor ter um pai ruim do que não ter pai nenhum. Ela me olhou com os olhos cheios de lágrima. Mas estava errada. Muito errada. Naquele momento entendi tantas coisas que antes não faziam sentido. As ausências constantes do meu pai. O jeito dele sempre arranjar desculpa para não estar em casa nos fins de semana. As brigas sussurradas que eu ouvia de madrugada. Os silêncios longos da minha mãe. Mãe, o que a senhora quer fazer? Ela levantou da cadeira e foi até a janela, olhando para fora como se procurasse uma resposta no horizonte. Nada, filha. Não vou fazer nada. Como assim nada? Ele já fez a escolha dele, escolheu outra família, negou a gente, fingiu que nunca existimos. Ela se virou para mim e pela primeira vez vi uma determinação nos olhos dela que eu não conhecia. Então agora ele deixa de existir para nós também. Foi a primeira vez que vi minha mãe ser realmente forte. Não forte fingindo que estava tudo bem, mas forte de verdade, tomando uma decisão difícil e mantendo ela. E se ele tentar voltar? Não vai tentar. Homem covarde não volta quando sabe que foi descoberto. Ela pôs a mão na barriga que já estava bem grande. E se tentar, não vai entrar nesta casa. 2 semanas depois, soubemos por comentários na rua que a tal mulher tinha ganhado o bebê. Um menino. E que meu pai estava se gabando por aí de ser pai pela primeira vez. Primeira vez. Como se nós, seus 12 filhos, nunca tivéssemos existido. Nessa hora, qualquer resto de sentimento que eu ainda pudesse ter pelo meu pai morreu completamente. Não era mais raiva, não era mais mágoa. Era um vazio. Uma indiferença completa. Minha mãe também mudou depois daquele dia. Ficou mais decidida, mais firme. Como se descobrir toda a verdade tivesse quebrado alguma coisa dentro dela, mas ao mesmo tempo tivesse libertado ela. Em janeiro de 1967, minha mãe ganhou a Cristina, uma menina pequenininha, mais saudável. Foi o parto mais tranquilo que ela já tinha tido, porque pela primeira vez não estava preocupada se o marido ia aparecer bêbado no hospital ou se ia ter dinheiro para pagar as despesas. Eu, que já estava com 15 anos completados, assumi oficialmente o papel de chefe da família. Organizava o dinheiro, decidia o que comprar, distribuía as tarefas para os irmãos menores. Minha mãe cuidava da casa e do bebê, e todos nós trabalhávamos conforme nossa idade e capacidade. Era uma família diferente, sem pai, mas era uma família de verdade, unida, honesta, sem mentiras nem fingimentos. Um dia, estava eu varrendo a frente de casa quando vi uma mulher jovem passando na rua com um bebê no colo. Era ela, a tal mulher do meu pai. Estava magra, com cara de cansada, e o bebê estava chorando muito. Ela me olhou e passou direto, mas eu vi nos olhos dela uma tristeza profunda. Uma tristeza que eu conhecia bem, porque tinha visto nos olhos da minha mãe por anos. Não senti raiva dela, senti pena. Pena porque ela estava descobrindo da pior forma possível que tipo de homem tinha escolhido. Pena porque aquele bebê também ia crescer sem pai presente. Pena porque meu pai ia fazer com ela e com aquele menino a mesma coisa que fez conosco.
Naquela noite, contei para minha mãe que tinha visto a mulher. Como ela estava? Triste, mãe. Muito triste. Acho que já descobriu quem ele é de verdade. Minha mãe balançou a cabeça. Coitada da moça. Coitada da criança. Mas pelo menos nós aprendemos a lição. Não vamos mais aceitar migalha de carinho. Não vamos mais fingir que está tudo bem quando não está. E foi assim que, aos 15 anos, aprendi que às vezes as maiores revelações da vida não vêm de surpresas bonitas, mas sim de verdades dolorosas que a gente preferia não saber. Aprendi também que existem dois tipos de pessoas no mundo: as que fogem da responsabilidade e as que assumem ela mesmo quando não era para ser sua. Meu pai escolheu fugir a vida toda. Eu escolhi assumir. E essa escolha fez toda a diferença na mulher que me tornei. Os anos de 1967 e 1968 foram os mais difíceis, mas também os que mais me ensinaram sobre o que eu realmente era capaz de fazer. Com a Cristina pequenininha e mais 13 bocas para alimentar, cada dia era uma luta, mas uma luta que a gente enfrentava juntos. Minha mãe se recuperou bem do parto e aos poucos foi voltando a ser uma mulher que eu não conhecia, mais decidida, mais firme. Como se ter admitido a verdade sobre meu pai tivesse tirado um peso enorme das costas dela. Ela não sorria o tempo todo, fingindo que estava tudo bem, mas quando sorria, era um sorriso verdadeiro. Eu continuava trabalhando para as famílias da região, mas agora não era mais só a Dona Carmen. Lavava roupa para a família do farmacêutico, limpava a casa do professor, ajudava na feira às quartas e sábados. Meus irmãos mais velhos também arranjaram seus trabalhinhos. O João, que mesmo sendo novo tinha jeito para as coisas, ajudava na padaria do seu Zé nas manhãs de sábado e domingo. A Maria das Dores tomava conta das crianças menores de algumas vizinhas. Foi numa tarde de março de 1968, quando eu estava voltando da casa da Dona Carmen, que vi uma coisa que me gelou o sangue. Meu pai estava parado na esquina da nossa rua, só olhando. Tinha emagrecido, o cabelo estava mais branco, e estava com roupas que eu não conhecia. Quando me viu, não fez menção de se aproximar. Só ficou ali parado, como se estivesse medindo se podia ou não chegar perto. Eu parei também e ficamos nos olhando por uns instantes, que pareceram horas. Ele levantou a mão devagar, num gesto meio tímido, como se quisesse acenar. Eu não respondi. Só o encarei até ele baixar a mão e ir embora, caminhando devagar pela rua de terra. Quando cheguei em casa, não contei nada para minha mãe. Não queria perturbá-la. Mas 2 dias depois, ele apareceu de novo. Dessa vez mais perto de casa, conversando com a Dona Socorro no portão dela. A Dona Socorro me chamou no quintal. "Vanilda, seu pai está aí, quer conversar com você." Senti o coração disparar, mas não de alegria. Era medo, raiva e uma tristeza misturada que eu não sabia como explicar. Fui até o portão, mas não saí para a rua. "O que o senhor quer?" Ele estava diferente, mais magro, com um olhar cansado que eu não conhecia. As mãos tremiam um pouquinho. "Quero conversar com vocês. Com sua mãe, com as crianças. Quero pedir perdão." Perdão? A palavra saiu com mais raiva do que eu pretendia. Perdão por ter nos abandonado? Por ter negado que a gente existe? Por ter feito outra família, fingindo que esta aqui nunca existiu? Ele baixou a cabeça. "Sei que fiz muita coisa errada, Vanilda, mas estou arrependido. A outra mulher me expulsou de casa. Descobriu sobre vocês e disse que não queria homem mentiroso perto do filho dela." Senti uma pontada de satisfação amarga. Então ele tinha levado o troco. "E agora quer voltar porque não tem onde ficar? Não é só por isso." Ele me olhou nos olhos. "É porque percebi que perdi a única coisa que realmente importava. Minha família de verdade." Fiquei ali parada, olhando para aquele homem que um dia foi meu pai. Senti muita coisa ao mesmo tempo. Raiva, pena, tristeza e uma vontade estranha de abraçar ele e de correr para longe ao mesmo tempo. "Onde o senhor está morando?" "Na pensão da Dona Alzira, lá perto da estação. Estou trabalhando na oficina do seu Joaquim, consertando bicicleta e ferramenta." Pelo menos estava trabalhando. Isso já era alguma coisa. "Vanilda, será que posso
Será que posso falar com sua mãe? Só para pedir perdão mesmo. Não estou pedindo para voltar. Só quero que ela saiba que sei que errei. Olhei para ele por um tempo longo. Aquele homem não era mais o mesmo que saía de casa bêbado gritando com todo mundo. Parecia menor, mais frágil, mais humano. Vou perguntar para ela se quer falar com o senhor. Mas se ela disser não, o senhor tem que respeitar. Entrei em casa e encontrei minha mãe amamentando a Cristina na cozinha. Contei que meu pai estava lá fora querendo conversar com ela. O rosto dela não mudou de expressão. O que você acha, Vanilda? Acho que a senhora deve decidir sozinha, mãe. Não é decisão minha. Ela ficou quieta por um tempo, olhando para a Cristina mamando tranquila. Manda ele entrar, mas só para conversar. E você fica aqui do meu lado. Fui buscar meu pai. Ele entrou na nossa casa pela primeira vez em quase 2 anos. Olhou em volta como se estivesse vendo tudo pela primeira vez. A casa estava mais organizada, mais limpa. Não tinha mais aquele clima pesado de antes. Francisca, ele disse tirando o chapéu. Obrigado por me receber. Minha mãe estava sentada na cadeira de palha com a Cristina no colo. Não se levantou, não sorriu, mas também não foi hostil. Fala logo o que veio falar, Sebastião. Vim pedir perdão. Sei que não mereço. Sei que não adianta mais nada. Mas preciso que você saiba que sei que errei. Errei feio, errei com você, errei com as crianças. A voz dele tremeu um pouco. Fui um covarde. Quando as coisas ficavam difíceis, eu fugia. Quando vocês mais precisavam de mim, eu sumia. E quando finalmente saí de vez, ainda fiz pior. Neguei que vocês existiam. Minha mãe continuou calada, só balançando levemente a Cristina. A outra mulher, ela me expulsou quando descobriu a verdade. Disse que eu era um homem sem caráter, que não prestava nem para ser pai do filho dela. E ela estava certa. Ele olhou para mim, depois para minha mãe. Mas sabe o que mais me dói? É saber que vocês estão bem sem mim. Que conseguiram se organizar, que Vanilda virou uma mulher forte, que as crianças estão crescendo direito. Mostra que eu só atrapalhava mesmo. Foi nessa hora que vi uma lágrima escorrer no rosto da minha mãe. Mas ela não estava triste. Estava aliviada. Sebastião, ela disse, com a voz firme, você está certo. Nós estamos bem sem você. Não estamos fartos de dinheiro. Não temos vida fácil, mas temos paz. Temos honestidade. Temos uma família de verdade. Ela se levantou, com a Cristina no colo. Aceito seu pedido de perdão, mas isso não muda nada. Você fez suas escolhas, nós fizemos as nossas. Você pode visitar as crianças se quiser, mas como visitante, esta não é mais sua casa. Meu pai baixou a cabeça e ficou assim por um tempo longo. Entendo, ele disse finalmente. Só queria que vocês soubessem que me arrependo de tudo. E que admiro a mulher forte que você se tornou, Francisca. E você também, Vanilda. Vocês duas são tudo o que eu nunca consegui ser. Ele se dirigiu para a porta, mas parou e se virou. Posso conhecer a Cristina? Minha mãe hesitou, mas depois se aproximou dele. A Cristina estava dormindo, pequenininha, com os cabelos escuros e as bochechas rosadas. Ela é linda, ele sussurrou. Parece com você quando era criança, Vanilda. Passou a mão levemente no rostinho da bebê, com cuidado para não acordá-la. Ela nunca vai passar pelas dificuldades que vocês passaram por minha causa, ele disse. Porque tem uma mãe forte e uma irmã mais forte ainda para cuidar dela. Depois daquele dia, meu pai aparecia de vez em quando. Sempre respeitoso, sempre perguntando se podia entrar. Às vezes trazia alguma coisa pequena para as crianças. Um doce, uma frutinha, nada muito caro. Conversava um pouco e ia embora. As crianças menores estranharam no começo, mas foram se acostumando com aquele homem que aparecia de vez em quando e que elas tinham que chamar de pai, mesmo não entendendo muito bem o que isso significava. Eu observava tudo aquilo com sentimentos confusos. Parte de mim gostava de ver que ele tinha mudado, que estava tentando ser uma pessoa melhor. Outra parte nunca ia conseguir esquecer todo o sofrimento que ele causou. Mas com o tempo fui entendendo uma coisa importante. Perdoar não significa aceitar de volta.
Perdoar não significa fingir que as coisas ruins não aconteceram. Perdoar é conseguir olhar para a pessoa que te machucou sem sentir raiva, mesmo que você nunca mais queira ter ela por perto. Em 1969, quando completei 18 anos, consegui um emprego numa loja de tecidos no centro da cidade. Não ganhava muito mais que antes, mas tinha horário mais certinho e era um trabalho mais respeitado. Minha mãe tinha voltado a sorrir de verdade. As crianças estavam todas na escola, e nossa vida tinha finalmente encontrado um ritmo bom. Foi nessa época que conheci o Geraldo, um rapaz de 20 anos que trabalhava na loja de ferragens do lado da loja de tecidos. Ele era diferente de todos os homens que eu conhecia. Responsável, trabalhador, respeitoso. Quando soube que eu ajudava a sustentar uma família de 13 pessoas, não saiu correndo como eu esperava. Ficou impressionado. Você é uma mulher muito forte, Vanilda. Ele me disse num dia que estávamos conversando na porta da loja. Qualquer homem que casar com você vai ter muita sorte. Era a primeira vez que alguém falava de mim como uma mulher desejável, não como uma coitada carregada de responsabilidades. Mas essa é uma história para outro momento. O importante é que naquela época eu já tinha aprendido a lição mais importante da minha vida, que a gente pode escolher que tipo de pessoa quer ser, independente do exemplo que recebeu em casa. O namoro com Geraldo foi uma descoberta para mim. Pela primeira vez na vida, eu me senti como uma moça normal, que podia sonhar com coisas de moça, casamento, casa própria, filhos. Ele não via minha família grande como um problema, mas como prova da minha força de caráter. Você criou seus irmãos praticamente sozinha, ele me dizia quando caminhávamos pelas ruas de terra da cidade nas tardes de domingo. Imagina como vai ser uma mãe maravilhosa para nossos filhos. Nossos filhos. Quando ele falava assim, meu coração se enchia de uma esperança que eu nem sabia que existia. Mas, ao mesmo tempo, sentia um aperto no peito. Como eu podia pensar em formar minha própria família quando ainda tinha tantas responsabilidades em casa? Em 1970, quando estava com 18 anos, Geraldo, que já estava com 21, me pediu em casamento. Foi numa tarde de sábado, na praça da igreja, depois da missa. Ele se ajoelhou ali mesmo, na frente de todo mundo, e me ofereceu um anel simples que tinha comprado com suas economias. Vanilda, você quer casar comigo? Olhei para aquele homem bom, trabalhador, que me amava mesmo sabendo de todas as minhas responsabilidades. Quis dizer sim na mesma hora, mas as palavras emperraram na garganta. Geraldo, eu preciso conversar com minha mãe primeiro. Ele sorriu, daquele jeito compreensivo que me fazia gostar ainda mais dele. Claro, família é importante, eu entendo. Naquela noite, sentei com minha mãe na cozinha depois que todas as crianças foram dormir. A Cristina, que já estava com 3 anos, dormia no colo dela. Mãe, o Geraldo me pediu em casamento. Ela me olhou com aquele olhar que só uma mãe tem, feliz e preocupado ao mesmo tempo. E você quer casar com ele? Quero, mãe. Ele é um homem bom. Mas como vou deixar vocês? Como vou abandonar esta família quando ainda tem tanta criança pequena? Minha mãe ficou quieta por um tempo, passando a mão no cabelo da Cristina. Vanilda, filha, você já fez por esta família mais do que qualquer filha deveria fazer. Assumiu responsabilidades que eram do seu pai desde que tinha 14 anos. Agora você tem 19. São 5 anos da sua vida que você dedicou para nós. Mas as crianças ainda precisam. As crianças precisam sim, ela me interrompeu. Mas elas também precisam ver que você tem direito de ser feliz. Que mulher pode trabalhar, casar, ter sua própria vida. Você já ensinou isso para elas sendo forte. Agora precisa ensinar que também pode ser feliz. Senti os olhos enchendo de lágrima. E como vocês vão se virar sem mim? Do mesmo jeito que nos viramos quando seu pai sumiu. Juntos. Os meninos mais velhos já estão ajudando mais. Eu estou mais forte agora, mais decidida, e... Ela hesitou. Seu pai tem ajudado também. Era verdade. Meu pai, nos últimos 2 anos, tinha se tornado uma presença constante e respeitosa na nossa vida. Não morava com a gente, mas aparecia todo final de semana. Sempre trazia alguma coisa, sempre perguntava se precisava de alguma ajuda.
Não era o pai que a gente precisava quando éramos pequenos, mas era melhor do que nada. Mãe, a senhora tem certeza? Tenho, filha. Você merece ser feliz. Merece ter sua própria família, suas próprias alegrias. Nós vamos sentir saudade, mas vamos ficar orgulhosos. No domingo seguinte, dei o sim para o Geraldo. Marcamos o casamento para dezembro de 1970. Seria uma festa simples, na igreja da cidade, com apenas as famílias e alguns amigos próximos. Os meses que se seguiram foram uma mistura de alegria e nostalgia. Eu estava feliz com o casamento, mas ao mesmo tempo sentia que estava encerrando um capítulo da minha vida que durou anos. Comecei a ensinar minhas irmãs mais velhas a fazer as coisas que eu sempre fazia. Como organizar o dinheiro da casa, como dividir a comida, como resolver problemas do dia a dia. Era estranho passar adiante conhecimentos que eu tinha aprendido tão nova. Vocês não vão precisar passar pelo que eu passei, eu dizia para elas. Mas é bom saber se virar sozinha na vida. 2 semanas antes do casamento, aconteceu algo que eu não esperava. Meu pai apareceu em casa num sábado de manhã com uma cara séria e pediu para conversar comigo e com minha mãe. Vanilda vai casar logo, ele disse, sentado na mesma cadeira onde pediu perdão anos antes. E eu quero fazer uma coisa certa antes disso. Puxou um envelope do bolso da camisa. Juntei este dinheiro trabalhando na oficina do seu Joaquim. Não é muito, mas quero dar para vocês, para ajudar no casamento da Vanilda e para deixar um pouco guardado para as crianças. Olhei para aquele envelope e senti uma emoção confusa. Era dinheiro que a gente precisava mesmo, mas ao mesmo tempo parecia estranho aceitar a ajuda dele depois de tantos anos. Pai, não precisa... Precisa sim, ele me interrompeu. Sei que nunca vou conseguir pagar tudo que devo para vocês, mas pelo menos quero tentar fazer alguma coisa certa. Minha mãe pegou o envelope e guardou sem contar. Obrigada, Sebastião. Vai ajudar muito. Naquela noite, depois que ele foi embora, minha mãe me disse uma coisa que nunca esqueci. Sabe, Vanilda, às vezes as pessoas demoram muito para crescer. Seu pai levou quase 50 anos para virar um homem de verdade. Você virou uma mulher aos 14. Na semana do casamento, nossa casa virou uma correria só. As vizinhas todas ajudando a fazer doces, a arrumar as flores, a preparar meu vestido. Dona Socorro emprestou o véu dela, Dona Carmen deu tecido para fazer vestidos para as meninas e até algumas pessoas que eu nem conhecia direito apareceram para ajudar. Foi quando entendi uma coisa que não tinha percebido antes. Nossa família, mesmo com todas as dificuldades, tinha se tornado respeitada na comunidade. As pessoas admiravam a forma como a gente tinha se levantado depois que meu pai foi embora. Admiravam a força da minha mãe, o jeito que eu tinha cuidado dos irmãos, como todo mundo tinha crescido direito apesar de tudo. Essas memórias me enchem o coração até hoje. Se vocês estão gostando dessa história, se inscreve no canal para não perder o final, porque ainda tem mais algumas surpresas que mudaram minha vida para sempre. No dia do casamento, 15 de dezembro de 1970, acordei antes do sol nascer. Fiquei ali deitada na esteira, ouvindo a respiração das minhas irmãs dormindo ao meu lado, pensando em como tudo tinha mudado desde aquele dia de agosto de 1966, quando meu pai sumiu pela primeira vez. Naquela manhã, uma menina de 14 anos tinha assumido responsabilidades de adulto. Hoje, uma mulher de 19 anos estava pronta para começar sua própria vida. Quando me levantei, encontrei minha mãe já acordada na cozinha, fazendo café. Nervosa? Um pouco, admiti. Mas é nervoso bom. Ela me abraçou apertado. Vanilda, quero que você saiba que você foi a filha mais corajosa que uma mãe podia ter. Salvou esta família. Nos ensinou a ser fortes. A senhora também me ensinou, mãe. Me ensinou que a gente pode escolher ser melhor do que as circunstâncias. O casamento foi lindo. Simples, mas cheio de amor. Quando entrei na igreja, vi toda a minha família ali. Minha mãe linda com seu vestido arrumado, meus irmãos todos limpinhos e penteados, a Cristina toda orgulhosa segurando as flores. E no fundo da igreja, discreto, estava meu pai. Ele não se aproximou, não quis participar da cerimônia, mas estava ali.
Era o jeito dele de dizer que se importava. Quando o padre perguntou se eu aceitava o Geraldo como esposo, olhei para aquele homem bom que tinha escolhido dividir a vida comigo, sabendo de todas as minhas responsabilidades, e disse o sim, mais convicto da minha vida. Na festa depois, dançamos a noite toda. Era uma felicidade que eu não conhecia, leve, sem peso, sem preocupação. Por algumas horas, eu era só uma moça de 19 anos celebrando seu casamento, não a chefe de uma família de 13 pessoas. Mas mesmo no meio da alegria, eu sabia que não estava abandonando minha família. Estava apenas mudando meu jeito de cuidar deles. Continuaria sendo a irmã mais velha, continuaria ajudando quando precisassem, mas agora também seria esposa e, quem sabe em breve, mãe. No final da festa, quando estava me despedindo de todo mundo, minha mãe me puxou de lado. Vanilda, você construiu uma base sólida para esta família. Agora vá construir sua própria vida em cima dessa base. Você merece toda a felicidade do mundo. E foi assim que, aos 18 anos, comecei o próximo capítulo da minha vida. Hoje, aos meus 72 anos, quando olho para trás e vejo toda essa caminhada, sinto um orgulho tranquilo no peito. Não é orgulho arrogante, é aquela satisfação de quem sabe que fez o melhor que podia com as cartas que a vida deu. Depois do casamento, minha vida tomou um rumo que eu nunca tinha imaginado possível. Geraldo era tudo que meu pai não foi. Presente, responsável, carinhoso. Construímos nossa casinha aos poucos, tijolo por tijolo, com muito trabalho e muito amor. Tivemos 4 filhos, o Roberto, a Ana Maria, o Carlos e a Lucinha. Criei todos eles sabendo exatamente que tipo de mãe eu queria ser. A mãe que eu gostaria de ter tido. Nunca abandonei minha família de origem. Continuei ajudando quando precisavam, continuei sendo a irmã mais velha em quem todos podiam contar. Mas agora era uma ajuda escolhida, não uma obrigação que me pesava nos ombros. Minha mãe se transformou numa mulher admirável. Com minha saída de casa, ela floresceu de uma forma que me surpreendeu. Assumiu completamente o comando da família, criou os filhos menores com pulso firme e carinho verdadeiro. Nunca mais se deixou enganar por homem nenhum. Viveu com dignidade até os 84 anos, cercada de filhos, netos e muito respeito. Meu pai. Ah, meu pai. Depois do meu casamento, ele continuou sendo aquele homem arrependido e respeitoso que tinha se tornado. Não tentou mais morar com minha mãe. Entendeu que tinha perdido esse direito. Mas esteve presente de uma forma que nunca tinha estado antes. Ajudava financeiramente quando podia, participava das festas de família, conheceu todos os netos. Morreu em 1985, aos 73 anos, de problemas no coração. No funeral, chorei. Não pelo pai que ele tinha sido quando eu era criança, mas pelo homem que ele tentou ser nos últimos anos. Às vezes as pessoas mudam tarde demais para consertar todo o estrago que fizeram, mas ainda assim mudam. E isso também tem valor. Meus irmãos cresceram todos direito. O João virou mecânico, casou, teve filhos, é um pai presente e trabalhador. A Maria das Dores se formou professora. Foi a primeira da família a ter curso superior. O Antônio seguiu carreira militar, se aposentou como sargento. A Conceição casou cedo, mas com um homem bom. Teve 5 filhos e é uma matriarca respeitada na família dela. A Cristina, nossa caçulinha, se tornou enfermeira. Sempre disse que queria cuidar das pessoas, como eu cuidei da família. Hoje tem 57 anos, é viúva, mas tem 2 filhos formados e vive bem. Todos os meus irmãos, sem exceção, se tornaram pessoas trabalhadoras, honestas, responsáveis. Nenhum deles repetiu os erros do nosso pai. Isso me enche o coração de uma alegria que não sei explicar. Sabe, vocês que estão me ouvindo, às vezes a vida parece injusta quando somos novos. Pensamos, por que eu tenho que passar por isso? Por que eu tenho que carregar responsabilidades que não são minhas? Mas com o tempo, a gente entende que essas dificuldades também são presentes. Elas nos ensinam a ser fortes, nos ensinam o valor das coisas, nos mostram do que somos capazes. Eu não teria me tornado a mulher que sou se não tivesse passado por tudo aquilo. Não teria sido a mãe dedicada que fui, a esposa companheira, a avó presente.
As dificuldades me ensinaram a valorizar cada momento de paz, cada gesto de carinho, cada conquista pequena. Geraldo e eu ficamos casados por 48 anos, até ele falecer em 2018. Foram quase 5 décadas de companheirismo verdadeiro. Ele nunca me fez sentir que eu era menos por ter vindo de família pobre e complicada. Pelo contrário, sempre dizia que eu era mais por ter superado tudo aquilo. Nossos filhos cresceram ouvindo a história da nossa família. Nunca escondi nada deles. Contei sobre o avô que abandonou a família, sobre como assumi responsabilidades cedo, sobre como a bisavó foi forte para recomeçar. Queria que eles soubessem de onde vinham, que entendessem o valor da honestidade e da responsabilidade. E sabe o que mais me orgulha? Meus filhos passaram esses valores para os netos. Tenho 8 netos e 3 bisnetos, e todos eles sabem a importância de ser gente de palavra, de assumir as responsabilidades, de não fugir quando a vida fica difícil. Às vezes, quando estou aqui na minha casa, olhando pela janela, penso naquela menina de 14 anos que decidiu que não ia deixar a família passar fome. Quero dizer para ela: você vai conseguir, menina. Vai ser difícil, vai doer às vezes, mas você vai conseguir. E no final, vai ter valido a pena. Porque valeu, sabe? Cada lágrima, cada noite mal dormida, preocupada com dinheiro para comprar comida, cada momento que tive que ser adulta quando queria ser criança, tudo valeu a pena. Hoje tenho uma vida tranquila. Moro numa casa boa, tenho dinheiro guardado, tenho família que me ama e me respeita. Mas mais importante que tudo isso, tenho paz de consciência. Sei que sempre fiz o certo, mesmo quando era difícil. Sei que honrei minha família, que cuidei de quem precisava, que não fugi das minhas responsabilidades. Meu pai passava a vida fugindo das responsabilidades. Eu passei a vida assumindo elas. E posso dizer, sem medo de errar, que escolhi o caminho certo. Não estou contando essa história para me gabar, nem para que sintam pena de mim. Estou contando porque acho que tem muita gente por aí passando por dificuldades, carregando pesos que não deveriam carregar, se sentindo sozinhas no mundo. Quero que vocês saibam que a gente é mais forte do que imagina. Que é possível, sim, quebrar ciclos ruins na família. Que dá para escolher ser diferente dos nossos pais quando eles não foram bons exemplos. Que as dificuldades, por mais dolorosas que sejam, também nos ensinam e nos fortalecem. E quero que vocês saibam também que não tem nada de errado em querer ser feliz. Cuidar da família é importante, mas não pode custar nossa própria felicidade. Podemos ser responsáveis e ainda assim buscar nossos sonhos, nosso amor, nossa realização pessoal. Eu tive sorte de encontrar o Geraldo, um homem que entendeu minha história e me amou por causa dela, não apesar dela. Mas mesmo se não tivesse encontrado, eu teria sido feliz do meu jeito, porque aprendi que a felicidade verdadeira vem de dentro, vem de saber que fizemos o certo, que fomos fiéis aos nossos valores. Se tem alguém aí passando por algo parecido com o que eu passei, quero dizer, aguenta firme, faz o que tem que ser feito, mas não esquece de cuidar de você também. Não esquece de sonhar, de acreditar que dias melhores vão chegar. Porque vão chegar, sim. A vida tem dessas coisas. Às vezes ela nos testa, nos põe em situações difíceis, nos faz crescer antes da hora. Mas se a gente não desiste, se a gente mantém a dignidade e a honestidade, ela também nos recompensa. Talvez não do jeito que a gente imaginou, mas sempre de alguma forma. Hoje, quando meus netos vêm me visitar e pedem para eu contar histórias da minha juventude, eu conto com orgulho. Conto sobre a bisavó Francisca, que aprendeu a ser forte depois dos 30 anos. Conto sobre o bisavô Sebastião, que demorou para amadurecer, mas conseguiu no final. E conto sobre a vovó Vanilda, que assumiu uma família aos 14 anos e nunca se arrependeu. Porque essa é a nossa história. Uma história de gente simples, de gente que teve dificuldades, mas que escolheu ser melhor a cada dia. Uma história que mostra que o que importa não é de onde a gente vem, mas que tipo de pessoa a gente escolhe ser. E eu escolhi ser forte. Escolhi ser responsável. Escolhi ser presente na vida de quem eu amo.